questão da cidade bem ordenada. Agora acho que esse microfone vai dar uma trégua. O que é a cidade bem ordenada em Platão? Como é que essa questão vai se colocar? Qual é o objeto da República? Lá, o objeto da República. Bem comum, é só isso, quer dizer, e o que vem a ser a ideia de bem comum? Como é que isso está articulado no discurso de Platão na República? Não, mas por que o bem comum? Qual o sentido disso? A ideia era que todos seguissem com a excelência moral com as virtudes dos seus estamentos. Isso faria com que a cidade, a república, ela adquirisse essas virtudes de cada pessoa. Então, vamos lá, essa questão, oi. Ela envolve a cidadania e o bem comum e a coletividade para a formação da ideia de Então vamos lá, a República diz respeito à condução de uma cidade para aquilo que ela pode vir a ser. Então a República diz respeito a estabelecer o bem, diz respeito a chegar a um lugar melhor, estabelecer aquilo que seja o progresso de toda uma cidadania. Olha, então a República diz respeito a estabelecer os objetivos para o qual a cidade está ou deve ser direcionada. Olha, então a República diz respeito a chegar a algum lugar. E que lugar é esse que eu quero chegar? Oi? Uma utopia? A cidade quer chegar a uma utopia? As pessoas não vivem na utopia. Oi? A democracia é Oi? Sim, a ideia de que você vai prevalecer uma noção de entendimento em geral, quer dizer, uma ideia de que todos vão estar direcionados para
um determinado objetivo. Então, essa é a questão da cidade. Há um objetivo a ser alcançado. Esse objetivo envolve uma noção fundamental. Qual é a noção fundamental na cidade bem ordenada? Sim, dar a cada um seu é o objetivo final. Quer dizer, mas qual é, por que as pessoas se reúnem em uma cidade? Por que o país dá certo e outro dá errado? Já falei isso aqui com você, Oi. Da pergunta por que as pessoas se reúnem em cidades, eu acho que talvez poderia ser uma explicação para exercer essa tendência natural de ser um homem político, fazer política, participar de uma coletividade. Sim, mas olha só, coletividades podem dar certo ou coletividades podem dar errado. Então, qualquer coisa serve? Também tem que haver uma coesão de objetivos. Pode haver uma coesão de objetivos para levar a lugar nenhum. Né? O Brasil é conhecido por ser uma civilização de voo de galinha, né? Nós estamos sempre naquele voo de galinha, nunca alçamos voos maiores, estamos estagnados economicamente há uns 40 anos. Mas a Argentina está pior. É verdade, isso não é um grande consolo. Qual é o objetivo de uma cidade bem ordenada? Oi. Alcançar o bem e a felicidade? Sim, a felicidade, a eudaimonia, a felicidade de todas as pessoas está ligada a esse bem. Mas como é que eu chego lá? Como é que eu vou atingir esse objetivo? Oi. Atribuindo virtudes a cada grupo de cidadãos. Mas os cidadãos não são virtuosos, esse é o problema. Como é que eu transformo um tiozão do Zap Zap num cidadão virtuoso da pote? E como é que eu educo o tiozão do Zap Zap? Tudo que você fala é errado, você é influenciada pela Globolixo. Eu só me comunico através das minhas redes sociais. Ele não acredita na matemática. Vamos lá, gente. Como é que eu transformo? Essa é a questão platônica. Como transformar o tiozão do Zap Zap num cidadão virtuoso da pote? Oi. Uma dialética combinada. Ele também não acredita na dialética. Então, oi. A República é um projeto educacional, e um projeto educacional direcionado para uma questão fundamental, a cooperação. Olha, então é através da cooperação, é através da superação de uma sociedade disruptiva, de uma sociedade que não acredita em nada, de uma sociedade voltada para o conflito,
que eu estabeleço aquilo que deve ser o padrão de uma cidade bem ordenada. Olha, então uma cidade bem ordenada é uma cidade onde todos cooperam para um determinado objetivo, para um objetivo de criar uma cidade melhor. Ora, como é que eu faço, eu crio essa cidade melhor? Como estabelecer essa cidade? Mentindo para as pessoas, porque afinal, já que elas são enganáveis, como a gente chegou a essa conclusão há 2 aulas passadas, se eu convencer as pessoas de determinadas coisas, não importa que coisas são essas, isso levará a uma cidade melhor. Oi. Então, pelo menos eu ganharei as eleições. Oi. É que é necessário a cooperação da cidade pública, bom? Então você ensinaria para aquelas pessoas, desde que elas eram pequenas, na ideia do Platão ali, de estatística registrando, no caso, de ter sido Estado, para você incutir elas no sentimento de pertencimento patriotismo, para que elas se sintam o dever de cooperar com a sociedade com a qual elas vivem. Então, olha só, essa é uma questão importante que ele colocou. A cidade existe para que todos cooperem para o mesmo objetivo. Então, a cooperação da cidade significa atingir um objetivo maior, significa buscar um objetivo maior e significa buscar um objetivo no qual toda a cidade tenha um interesse, tenha uma preservação daquilo que é o fundamental. Ora, então, para saber qual é o interesse da cidade, eu vou definir, ou Platão vai tentar definir, aquilo que é a organização perfeita da cidade. Olha, então a República trata dessa construção de uma sociedade bem ordenada, de uma sociedade cooperativa, onde todos têm o objetivo de chegar ao seu melhor, chegar à eudaimonia, chegar à felicidade. Ele vai dizer que essa busca da felicidade, ela se dá fundamentalmente através das virtudes. Então, no aspecto político, é possível examinar a repercussão do senhorio na estrutura da cidade. Quando todos os cidadãos concordam que um número menor de pessoas precisa governar e comandar um número maior por ser a melhor. Ora, a maior parte, a classe dos cidadãos, por ser a pior, mas por estar imbuída de temperança, acredita que essa forma é a melhor para atingir a felicidade e a segurança. Deixar a cidade no domínio da pior parte, por ser a maior, como aconteceu à democracia ateniense no tempo de Platão, era uma conduta incorreta, que condena toda a cidade à escravidão de sentidos e sentimentos. Ora, então Platão não era exatamente um amigo da democracia. Por quê? Oi. Ele tinha capacidade diferente da pessoas. Não, sim, mas isso é a essência de uma cidade. São pessoas diferentes. Mas ele não estava considerando as pessoas que tinham aquele arteral uma bronze, elas todas seriam um. Não, sim, alguns vão governar, e aí tem as razões pelas quais alguns
vão governar, mas a questão é anterior, né? Como você estabelecer a cidade bem ordenada, como você chegar a essa ideia. Oi? Nós vamos criticar a democracia porque ele acreditava que como todos os governadores unidos, é muito fácil de cair na implantação da carne, não sei se é assim que eles chamam, mas isso aí leva a tirania. Eu não entendi essa última parte. É isso que leva a tirania, não é? Que quando todos governam, segundo o Platão, todos se levam aos defeitos da carne, não sei, às tragédias. O Platão vai dizer que quando você tem uma cidade ordenada, mas que você não tem os objetivos perfeitamente claros, né? Você não sabe para onde está indo, você não conseguirá atingir essa felicidade. E as pessoas também são levadas a se enganar. Quer dizer, as pessoas não conseguem vislumbrar esses objetivos. As pessoas são levadas ao engodo. Ora, e se elas são levadas ao engodo, e se elas não estão com esse objetivo perfeitamente delimitado, você não tem como chegar ao melhor das cidades. Então, você tem que chegar ou tem que estabelecer aquilo que seja o fundamental na cidade. E como definir isso? Ele vai dizer que é importante a predominância da razão. A cidade deve ser buscada naquilo que é a sua melhor parte e deve ser evitado aquilo que é a pior parte da cidade. Olha, então aquele que se conduz conforme a razão, esse deve ser aquele capaz de incutir esse objetivo na totalidade das pessoas. Mas essa noção, ela deve ser estabelecida para a totalidade da cidade. Então a temperança é a arreté, é a virtude dos governados e governantes. Por meio dela, cada classe se ajusta à ordem racional e a cidade toda se torna temperante. A temperança se estende na cidade como um todo por completo, tanto na classe dos mais fracos como dos mais fortes e dos intermediários, na forma do bom senso, da força, da abundância, riqueza ou qualquer outra coisa que expresse grandeza e equilíbrio. Ora, então a cidade temperante buscar essa ideia de temperança em todos os cidadãos. Então, eles devem ser educados para a virtude. Se eles devem ser educados para a virtude, e a temperança é uma virtude que deve ser estabelecida em comum, como é que eu evito a desagregação na cidade? Oi? Coercitivamente? As pessoas estão separadas e elas são a maioria, né? Platão estava preocupado com a multiplicação dos idiotas. E os idiotas, como vocês sabem, são a maioria. Como é
que eu educo essas pessoas, voltamos ao nosso problema original, como transformar o tiozão do Zap Zap num cidadão virtuoso. Oi. Seria fazer acreditar que a massa, né, a grande quantidade de pessoas idiotas, elas têm que se estabelecer uma condição de temperança para garantir a segurança delas, para garantir o bem comum. Ou seja, fazer na cabeça delas com que elas não tenham nenhum objetivo além de ser temperantes, que elas não entrem na política, que elas não entrem em outras esferas virtuosas, que elas se mantenham naquele estado, que aquele seria a melhor forma delas conseguirem a melhor coisa para elas e para a cidade. Então, esse é o objetivo fundamental. Eu tenho que evitar a disrupção, eu tenho que evitar aquilo que leva uma cidade a ser não cooperativa. E isso é fundamentalmente um processo educacional. Olha, é fundamental ensinar essas pessoas a temperança, ensinar essas pessoas aquilo que leva à cooperação na cidade, aquilo que leva a cidade a buscar esse objetivo comum. Ora, então a educação para essa realidade, ela é uma educação fundamental. Ora, como é que eu ensino alguma coisa a alguém? Porque você se dirige aqui e acorda às 5 horas da manhã para chegar aqui às 10 para as 7, né, para assistir essa aula. Oi. Mas e o que significa essa necessidade de aprender e como é que você se aperfeiçoa nisso? Assistindo a aula, né? Vindo aqui, se preparando para essa aula, lendo os livros de 1 a 4 da República antes da aula para poder discutir isso aqui. Ou seja, você se prepara para a temperança adquirindo aquilo como uma segunda natureza. Como é que você adquire essa segunda natureza? Como é que você se torna um virtuoso em estudar? Repetindo o hábito, treinando aquilo sempre. Ora, então a segunda natureza é aquela que se faz automaticamente. Então, para Platão, a virtude se adquire através de um hábito. Ela é a forma de agir, é aquilo que deve ser feito, é aquilo que deverá ser realizado em qualquer circunstância. Não importa se está um dia lindo de sol ou se está chovendo canivete. Você vem aqui assistir a aula, você se prepara para essa aula da mesma maneira, seguindo o mesmo impulso, porque isso é um hábito, isso é uma segunda natureza, isso é o desenvolvimento de uma virtude.
Então a virtude importa no estabelecimento de uma melhor cidade. Se as pessoas cooperam para essa cidade, elas vão chegar a esse fim específico que é o fim da cidade. Então, essa ideia está expressa na noção de justiça. Então, a justiça é estabelecer aquilo que será o interesse dessa cidade cooperativa. A justiça é estabelecer aquilo que é próprio de cada pessoa. Então, é com a iminência da justiça, virtude de virtudes, que se pode refletir a importância do bem alheio. Esse bem alheio é o bem próprio de cada pessoa, que é colocado em comum para a melhoria da cidade como um todo. É pelo bem alheio coletivizado que se torna possível a noção de cidade, enquanto agrupamento de pessoas em torno do bem comum e da felicidade. Então, o bem de outrem, o bem alheio é fundamental na cidade. E para Platão, esse bem alheio é aquele que se realiza quando cada um cumpre a sua tarefa. Cada um cumpre a sua tarefa com aquilo que é de melhor. Então, Platão vai dizer que cada um deve se ater na competência de cada classe e no entendimento de que cada um executa o que lhe compete para contribuir num todo harmônico e unitário. Oi. Você considera esse conceito de justiça como você organizar a sua organizar o seu interior de forma a centrar a sua parte mais preponderante e fazer com que ela trabalhe no bem comum. Isso envolve as duas coisas, exatamente. Isso envolve o equilíbrio de cada pessoa. Cada pessoa deve estar ou deve condicionar aquilo que é a sua natureza para esse equilíbrio, e uma vez que esse equilíbrio seja atingido na pessoa, esse equilíbrio deve existir também na cidade. Olha, então cada um vai buscar o seu equilíbrio, o equilíbrio na sua realidade ou na sua alma. Platão vai dizer que uma pessoa tem basicamente três tipos de alma, ou três tipos de indução ou aptidão a alguma coisa. A alma apetitiva, a alma irascível, e a alma racional. A alma apetitiva é aquela ligada aos prazeres, é aquilo que Platão vai estabelecer como a parte baixa da alma, aquilo que diz respeito à abundância, ao hedonismo, aos excessos, aquilo que diz respeito a ser governado por seus apetites de todas as formas. Ele vai dizer que existe uma parte nobre do sujeito, que é a parte relativa à racionalidade, a estabelecer aquilo que é
o superior na alma, aquilo que diz respeito às grandes questões, ao grande objetivo, a parte contemplativa das coisas. Essa é a parte da alma que deve predominar no sujeito, a parte da alma que deve predominar naquela circunstância. E existe o elemento de vontade aquilo que vai possibilitar que uma determinada circunstância seja cumprida. Isso é o que Platão definia como a alma irracível, aquela vontade de estabelecer um determinado objetivo e seguir no cumprimento daquele objetivo, aquela ideia do condicionamento de buscar aquela tarefa. Ora, então Platão vai dizer que a predominância da parte racional do homem, ela só consegue se fazer e consegue se estabelecer quando esse homem consegue subjugar a parte apetitiva da alma através da sua alma irracível. É estabelecer aquele objetivo e seguir aquele objetivo, condicionando aquilo que é a natural tendência do homem, que é a tendência hedonista, que é a tendência para se buscar o excesso de prazeres. Oi. A necessidade de uma cooperação ligada à parte racional da alma. A temperança está ligada a esse controle, quer dizer, a sua parte racional vai julgar aquilo que seja o correto e o seu condicionamento, o condicionamento dos seus apetites se faz através da sua alma irracível, da sua vontade de condicionar os seus instintos para aquilo que seja o objetivo do homem e o objetivo da cidade. E aí nós voltamos ao tiozão do Zap Zap. Como é que ele deve se portar? O tiozão do Zap Zap tem limites? Ele está lá no fundo do grupo de Zap Zap, discutindo as suas questões e discutindo as suas ideias. O que limita ele? Oi? Ele acha que o mundo não tem importância, o que importa é ele mesmo e o grupo dele, né? Ele só acredita naquilo que o grupo dele estabelece. Ele não tem nenhum limite. Ele ou ele vai buscar estabelecer e deixar predominar os seus apetites, deixar predominar as suas circunstâncias. Ele vai ser dominado pela sua alma apetitiva. Ora, esse é o cidadão desregrado da polis. Esse é aquilo que deve ser evitado numa cidade. Ora, então Platão vai dizer que a cidade ela será justa quando se conseguir
o controle dessas pessoas, o controle dessa realidade e o controle dessa atividade. Então, os homens devem ser condicionados de acordo com aquilo que melhor lhes apetece para fazer esse controle das coisas. E isso é um processo educacional, isso é um hábito. A sua tendência natural é dar vazão à sua alma apetitiva. Então é a cidade, através desse processo educacional, que deve condicionar os cidadãos para essa atividade virtuosa. Então a virtude deve existir na pessoa e a virtude deve existir na cidade. Oi. Então, nesse caso, a questão que a gente sempre praticamente na aula, a razão, isso é enganar. Mas, então, assim, isso quer dizer que ele não precisa da temperança, o governante também precisa da temperança. O governante precisa da temperança. Só que essa não é a virtude preponderante do governante. Quer dizer, ser temperante não é aquilo que você precisa essencialmente num governante. Um governante precisa essencialmente ser justo. Essa é a ideia platônica. Por quê? O justo diz da correta atribuição daquilo que cabe a cada um. Essa é a virtude fundamental de um governante. Qual é a virtude fundamental de um comerciante? O que você espera do seu padeiro? Honestidade. Oi? Honestidade. Honestidade é uma coisa boa, mas só isso. Perseverança. Perseverança, você acorda das 6h30 da manhã e você espera ter um pão quentinho e bem feito na padaria. É por isso que você vai toda animada à padaria às 6h30 da manhã. E você espera que ele esteja lá com um sorriso no rosto, com um pão delicioso para lhe servir. E ele tem que fazer isso todos os dias. Mas para ele fazer isso todos os dias, ele deve acordar às 4h30 da manhã para começar a preparar o pão quentinho que você quer comer às 6h30. E você quer sempre a mesma coisa. Você quer sempre que aquele pão esteja lá naquela circunstância. Então a virtude do comerciante é a temperança. A virtude do comerciante é seguir aquilo, não importa o que aconteça. A padaria pegou fogo e só sobrou o forno da padaria. O que ele deve fazer? Preparar o pão quentinho para que a padaria continue dando lucro e ele possa se reerguer. Então, mesmo a padaria ter queimado em chamas, se ainda houver condição do pão ser feito, é isso que ele deve fazer, ser temperante. Claro, gente. Ora, como é que uma cidade, então cada um vai buscar a sua virtude, cada um vai buscar aquilo que é fundamental. Qual é a virtude do guerreiro, por exemplo? Oi? E que tipo de coragem deve ser estabelecida? Aquela de arrostar o perigo em qualquer circunstância? O guerreiro é sempre o mais maluco?
inteligência estratégica, ele deve arrostar o perigo nas condições em que houver uma possibilidade de vencer. Caso não haja, ele deve recuar e esperar uma melhor oportunidade. Ele deve manter aquela atitude absolutamente constante nessa circunstância. Então, isso é o que você espera de um guerreiro na defesa da cidade. Ora, e qual é a virtude daquele que vai dirigir a república? No que se refere, por exemplo, aos guerreiros. Um exército de cidadãos ou um exército profissional preparado para aquela circunstância? O serviço militar deve ser obrigatório ou deve ser apenas para aqueles que se voluntariam a isso, que vão exercer a função de guerreiros e vão guerrear da melhor forma? Oi? Para Platão, a segunda opção. Mas para a gente é a primeira, porque senão quase ninguém presencial. Se não o quê? Senão a gente não tem, nós não temos pessoas suficientes para acontecer alguma coisa. Não necessariamente, né? Quer dizer, um exército de cidadãos ou um exército de milhões de pessoas é melhor do que um exército bem treinado, preparado, de poucas pessoas? Eu acho que hoje em dia isso é muito relativo também, porque eu posso ter 10 pessoas com vários mísseis que podem destruir a Terra 3 vezes, e eu posso ter 1 milhão de pessoas armadas com faca. Não, E obviamente os outros vão ganhar. Não, mas vamos imaginar uma guerra convencional. Vamos imaginar uma guerra dentro dessas circunstâncias. Saddam Hussein tinha lá 1 milhão de homens em armas. Quem ganhou a guerra? Os Estados Unidos, que aliás mandaram muito menos gente. Por quê? Oi. Não nesse caso específico, mas eu acho que você busca o exército depende do contexto que você vive. Um contexto de constante guerra, uma guerra africana, sei lá, na Coreia do Sul, assim, você acaba cumprindo essa atividade a todos os cidadãos. Então, cultivar essa virtude de todos eles para que eles se tornem capazes. Mas solicitações normais, para a ideia do Platão, seria a obrigatoriedade daqueles que têm na alma naquela virtude. Então, como é que eu decido se eu vou fazer um exército de cidadãos ou um exército profissional, vocacionado, dentro daquela virtude, obviamente, regiamente pago? Eu tenho 2 opções, né? Qual eu devo escolher? Então, mas como é que eu decido isso? Às vezes, com base em evidências, você não tem poder suficiente para seguir muitas atividades, você não tem poder suficiente daqueles que você cultivou, que tem essa inclinação à temperança, que a essa alma irascível, você acaba tendo que usar outros cidadãos exercendo esse papel também. Então eu uso eles como carne para canhão. Não. É o que você está me dizendo. Pessoas não vocacionadas para a guerra que são levadas a estabelecer no grande exército. Oi. Acho interessante essa questão, porque no livro 2 da Platão ele debate sobre isso. Na fundação da cidade que ele faz com os olhos, faz com o irmão, ele fala que
Então, é exatamente isso. Cada pessoa tem na cidade a sua vocação. Então, aquele que deve ser aquele vocacionado para a guerra é aquele em melhores condições para exercer aquela atividade. Olha, um exército de cidadãos era um conceito do século XVIII. Era um conceito estabelecido lá em outras circunstâncias que não atendem, por exemplo, a ideia moderna, não atende à possibilidade de agir em determinada circunstância. Então, levar hoje a um exército de cidadãos seria a pior decisão para você proteger a cidade. Quem decide isso? Aquele que tem a melhor condição de fazer essa interpretação. Aquele que vai estabelecer o que é o justo nessa circunstância. É aquele que leva tudo isso em consideração. Esse é aquele que Platão vai estabelecer como o rei filósofo. É o rei filósofo que tem que, na complexidade daquele todo, imaginar como a cidade vai se estabelecer. Oi? Mas o que garante que o poder na mão de uma só pessoa, de um grupo de pessoas, não possa dar errado? Esse é o processo educacional pelo qual você vai formar o filósofo. É essa ideia o filósofo é aquele que chegou ao fim daquele processo compreendendo a totalidade da realidade. Essa é a ideia platônica, né? Então vamos lá, está claro, gente, isso aqui até aqui? Oi. Professor, eu entendi muito bem a relação de virtudes, temperança e razão. Sim, a temperança é algo que tanto os governantes quanto os governados vão ter. A temperança é uma qualidade comum às pessoas. Elas precisam ser temperantes, porque se elas deixarem as suas criatividades extravasarem, se elas ficarem aqui na ideia de uma alma apetitiva, elas nunca vão ser pessoas colaborativas numa cidade. Quer dizer, então, isso é uma virtude comum. Agora, onde essa virtude deve ser preponderante? Deve ser preponderante numa determinada classe de pessoas. Os agricultores, os comerciantes, o padeiro precisa abrir a padaria todo dia. O pão precisa estar lá às 6h30 da manhã, porque essa é a virtude essencial do comerciante. Ele não é preparado para a guerra, ele é virtuoso porque ele tem a temperança como virtude principal. Então todos precisam ser temperantes. Por quê? Porque eu só tenho essa realidade se eu tiver uma cooperação. Qual é o problema do tiozão do Zap Zap? Ele não é um cooperante. Ele faz o uso das suas próprias razões e ele acha que ele sempre está certo. Então, uma cidade não cooperativa é uma cidade que não vai a lugar nenhum. Você não atinge aquele objetivo. Oi. Você coloca, por exemplo, esse exemplo do Zap Zap no processo educacional. Porque o que garante que ele vai realmente entrar no processo educacional? O que garante que ele não acha que ele está sendo educacional? Então, a cidade ela tem que ser organizada para isso, para evitar a disrupção. A cidade tem que ser organizada para a cooperação. Por isso que ele tem que ser educado desde o início, e essa é a ideia platônica, para desenvolver aquilo que seja a sua habilidade. Quer dizer, eu vou desenvolver no comerciante como uma segunda natureza, como hábito, a temperança. Quer dizer, não importa se houve uma geada e aquela cultura dele se perdeu. Ele tem que ser suficientemente temperante para plantar tudo de novo. Como guerreiro, tem que ser suficientemente corajoso para enfrentar o perigo na hora da batalha, para recuar quando for necessário e para avançar de novo
naquelas circunstâncias. Os Vietcongs venceram o exército mais poderoso do mundo. Por quê? Porque fizeram isso durante 30 anos. Quer dizer, foi a estratégia de Ho Chi Minh para conseguir a libertação do seu país. Né? Entendido essa prática? Quer dizer, cada um vai desenvolver a sua virtude naquilo que é essencial. E cabe ao governante estabelecer a coordenação de todas essas virtudes. O governante tem que decidir se o exército vai ser profissional ou se vai ser um exército de cidadãos. Quer dizer, o exército de cidadãos talvez seja uma ideia boa para o século XVIII, mas não para o século XXI, onde você precisa de um exército profissional. Ok? Tem dia que tem exército que não serve nem para dar golpe de Estado, porque o caminhão enguiça. Começa a sair fumaça dele e nem avançamos nisso. Ok? Então vamos lá. Professor Coutinho, alguém não assinou a lista? Ué, se a cidade ela é uma cidade que deve ser buscada pelos seus méritos, qual é o grande mérito da justiça? Você quer a saúde como um bem em si ou pelas consequências que ela produz? Você quer as consequências que a saúde produz. Ora, quais são as consequências que devem ser buscadas numa cidade? Platão vai defender a segunda espécie de bem na fundação da cidade, por entender que a justiça é um bem que se quer pelo que ela é e pelas consequências que ela produz na vida dos cidadãos. Ora, então é preciso que a cidade seja justa, porque isso vai ser um bem em si, e isso vai produzir nessa cidade uma circunstância que vai ser benéfica aos cidadãos. Qual é a cidade mais bem protegida? É aquela onde o exército é mais eficiente. Essa vai produzir a segurança necessária para aquelas circunstâncias. Ora, então é um bem em si e é um bem de acordo com a proteção que ele estabelece. Ora, então, o governo de uma cidade existe para proporcionar a vantagem aos membros dessa cidade, levando em conta as suas necessidades. Ora, então a cidade, em Platão, ela deve estabelecer essa circunstância. Ela deve garantir o bem coletivo e ela deve garantir essa harmonia e essa concórdia. Então isso é o sentido da ideia de justiça. Então dar a cada um seu, estabelecer o que é de cada um, no sentido platônico, é quando cada pessoa exerce a sua função dentro de um padrão de excelência. Então, ela
vai assegurar essa ideia. Então, uma cidade cooperativa é uma cidade que assegura a todos aquilo que é melhor para essa cidade. Ora, então, Platão parte da natureza diversa das pessoas e parte da natureza diversa da cidade. Então, ele parte de um pressuposto que é a universalidade das diferenças humanas. Platão não imagina que os homens sejam iguais. Platão vai estabelecer que cada um é diferente, cada um deve exercer naquela cidade aquilo que ele é habilitado a fazer. E essas diferenças vão determinar o lugar de cada cidadão na cidade. Então, o resultado para Platão é uma cidade bela e fácil de viver, no qual cada um faz o que é determinado por sua natureza. Ora, então, a ideia de que existem funções na cidade e essas funções elas devem ser buscadas nessa natureza. Então ele estabelece um primeiro momento e a primeira ideia de cidade, que é a ideia da cidade das necessidades básicas. Essa cidade das necessidades básicas, ela é formada pela divisão social do trabalho. Deve-se buscar as necessidades básicas: comer, vestir, morar, se defender. Essa cidade básica, a cidade das necessidades básicas, ela vai ser definida e ela vai estabelecer as funções de cada pessoa nessa cidade. Então, uns serão mais aptos para guerrear, para defender a cidade, outros serão mais aptos para produzir, para exercer aquelas atribuições, e outros terão a tarefa de escolher o que caberá a cada um em cada circunstância. Esses são os governantes. Esses serão aqueles que serão buscados dentro das outras classes, sobretudo dentro da classe dos guerreiros, para estabelecer esse equilíbrio. Ora, claro que aqui, essa cidade das necessidades básicas, ela vai se tornando mais complexa. O crescimento vai estabelecendo as outras necessidades da cidade. Então, havendo ampliação da troca de mercadorias através de moedas, levando e trazendo produtos através da navegação, surge uma outra cidade, cheia de humores relacionados às diversas artes, como poetas e seus servidores, e
imitadores, pedagogos, governantes, entre outros. Esse crescimento provoca e estimula a necessidade da expansão territorial, que implica numa conduta de guerra com os povos vizinhos. Isso faz com que se penetre no campo da posse limitada, aguçada pelo desejo de riqueza. Através da luta por mais terra, surge a presença dos exércitos, a necessidade de um governo que administre as leis que vão limitar essa expansão. É nessa segunda cidade que se precisa de maior rigor quanto à presença da justiça. Por quê? Porque na cidade das necessidades complexas isso é mais fundamental. Oi. Relações sociais sobre as complexas preciso aprofundar mais. Sim, mas por que isso seria o mais necessário? Oi. Talvez essa simplicidade você não tenha uma criança, a sociedade que você acaba tendo um estímulo a, de certa forma, a discórdia, como se você decide um governo que seja mais forte para garantir a ordem. Não, mas aí, olha só, as necessidades se tornaram complexas, né? Por exemplo, qual é a necessidade de um artífice de peruqueria? Você sabe o que é um artífice de peruqueria? Um especialista em fazer perucas. Oi? Quanto de bens sociais eu devo distribuir para um artífice de peruqueria? Ou para um sujeito que não faz absolutamente nada, um religioso ortodoxo que não produz nada e passa a sua vida inteira lá lendo versículos da Bíblia. Como você impede? Oi? Você está perguntando como você impede? Não. Quanto de bens sociais eu devo distribuir para essas pessoas? Ué, se você quiser fazer com que essa pessoa trabalhe, muito bom. Mas eles não querem trabalhar, eles querem ficar ali lendo a Torá, ou a Bíblia, ou... Mas aí você transforma esse querer, porque ninguém quer Não querem, as fazer pessoas... alguma coisa. Mas a partir do momento que você tem a necessidade de comer, de morar e tudo mais, você tem a obrigação de fazer o que você quer. Foi feita uma pesquisa sobre felicidade, né? As pessoas mais felizes são aquelas, ou as consideradas mais felizes, né, dentro do universo daquela pesquisa, foi aquelas que se dedicavam a buscar uma espiritualidade. Entre eles, religiosos israelenses que passavam a vida inteira lendo a Torá. Eles viviam de uma maneira mais modesta e eles se dedicavam àquela atividade com um prazer inenarrável, muito maior do que o prazer de outras atividades. Eles eram considerados as pessoas mais felizes dentre aquelas da comunidade. E eles não produziam absolutamente nada a vida inteira. Quanto de bens sociais deve ser dado a essas pessoas? Oi. Entendeu a questão? Oi. A quantidade de bens sociais que devem ser direcionados a alguém que exista alguma função da pergunta, depende de como se reflexiona na sociedade que é aquilo importante, da importância de ter nada aquilo. Então, se levou daquele contexto. Então, se você tem muita demanda, as pessoas acham que aquela é uma função extremamente necessária, se é algo mais recurso das pessoas mais. Mas e aí? Como é que você determina isso? Quanto vale para
uma mulher, uma bolsa Prada, quanto ela está disposta a pagar? Porque uma bolsa Prada é tão superior a uma bolsa comum. Na modernidade, essa diferença de alocação de recursos ela vai se dar pelo que se demanda e pelo que se oferta. Se a pessoa está oferecendo um preço para o seu equipamento, aquele é um preço justo. Não, mas você tem que estabelecer qual o percentual de bens sociais que você vai dedicar àquilo, né? Ou seja, quanto você vai tirar da totalidade da sociedade para dar para a produção de bens luxuosos, ou então para dar para aqueles religiosos que não vão produzir nada de concreto a sua vida inteira, vão viver uma vida modesta, mas você tem que retirar uma parte dos bens sociais e dar para essas pessoas para que elas façam alguma coisa. Oi. Quando você fala da bolsa, eu não acho que é muito o que ele falou, não. É mais sobre o que você compra quando você compra a bolsa. Porque nada do mundo justifica. Quer dizer, nada, tipo assim, questão de qualidade, de como é feita, justifica o preço de uma bolsa prata. Então, o que você compra não é uma bolsa. Simplesmente, você compra o nome da marca, você compra tipo status, é como se fosse isso. Então, mas quanto o governo deve dar para promover essa ideia, ou esse status das pessoas? Eu devo incentivar uma indústria que estabelece uma diferença paradoxal entre bolsas comuns e bolsas Prada? Eu diria que não, eu acho que isso é muito feito pela iniciativa privada, não pelo Estado. Não, o Estado incentiva. A indústria de luxo francesa, por exemplo, é completamente incentivada pelo Estado. O homem mais rico do mundo mora na França. Por quê? Porque o Estado investe nesse tipo de indústria. A Louis Vuitton, e o conglomerado, né, da Louis Vuitton, é a empresa mais valiosa do mundo hoje. Oi. Por que tem impressões de que o mercado francês ele investiu no mercado? Não, então, mas por que é interessante? Porque eu dou dinheiro para o rabino lá que passa a vida inteira lendo a Torá, nunca produziu nada, nunca fez absolutamente nada, ou para a indústria da moda, ou para a cidade das necessidades complexas. Então, para isso é que você precisa de um governante capaz de estabelecer o que é o justo nessas circunstâncias. Então, na necessidade complexa, naquela que não é evidente pelas funções básicas, a função do governante é mais importante. Aqui é que importa a presença da justiça. É ele que vai definir da totalidade dos bens sociais o que seria justo estabelecer para cada um. E a finalidade tem que ser a finalidade da sociedade, tem que ser a finalidade dessa circunstância. Então é isso que traz a complexidade. Quanto afinal eu vou dar lá para o artífice de peruqueria? Quanto os bens sociais aquela pessoa realmente irá merecer? Entenderam a diferença da complexidade na cidade das necessidades complexas? Olha, então vamos lá. Se eu preciso estabelecer essa ideia, ou se eu preciso estabelecer essa noção, como é que eu vou definir qual é essa cidade? Ou qual é a função do legislador autêntico?
Um legislador autêntico não deve se ocupar da multiplicidade dos ensinamentos contidos nos códigos legislativos, seja numa cidade mal governada, seja numa cidade bem governada, porque naquelas são inúteis e sem alcance, nessa porque qualquer pessoa descobrirá parte delas, e o resto surgirá espontaneamente dos costumes tradicionais. Ele precisa cuidar para que ninguém atue na aparência da lei, com negligências e usurpações do bem alheio. Por isso, a rigorosidade no processo educativo e na severidade do sistema seletivo, presente na estruturação da polis. Ora, então, o fundamento da justiça defendida por Platão encontra-se na estrutura da própria alma humana, especialmente na alma do governante. Então, o governante tem essa função complexa. O governante deve estabelecer qual é o bem da cidade e como ele faz isso, como ele atua dentro dessas circunstâncias. Então, isso deve ser ensinado para a totalidade das pessoas. Isso deve ser ensinado através dessa divisão das funções que existe na alma e que existe na cidade, e isso deve ser explicado dentro dessas circunstâncias. Então, deve haver uma ordem concreta e justa entre a parte irracível e a parte racional da alma. Ora, como é que eu encontro esse objetivo? Como é que eu torno as pessoas mais ou que busquem essa circunstância? Como é que eu faço para que as pessoas estejam todas em conformidade com essa razão? Como eu educo o tiozão do Zap Zap? O que ele precisa saber para educar a sua alma? Oi. Nesse caso, para Platão, eu acho que se ele entender que o governante está sendo, tem a razão, tem a alma racional, então por isso a decisão dele é ser. Mas como é que eu preparo ele para chegar a esse entendimento? Aí seria o processo educacional. Oi? Aí seria o processo. Sim, mas em que consiste esse processo educacional? Fazer com que ele entenda o papel dele na sociedade, o papel do filho. Não, tudo bem, mas como é que ele vai entender o papel dele na sociedade? O que faz da educação a educação? Vamos lá. Alguém que tenha um conhecimento. Olha só, você entrou num processo educacional, processo cognitivo que começa lá no ensino fundamental. O que te ensinam nesse momento? Olha só, você só conhece as pessoas, você só conhece aquela relação familiar, aquela que é uma relação de proximidade das coisas. Você vai para a escola, para o ensino formal a partir lá dos 5 anos de idade. O que você começa a aprender? Oi? Você
começa a aprender determinadas formas que estão além das coisas, que estão além das pessoas. Então você começa a aprender algumas circunstâncias que estão por trás daquilo que é o necessário para conviver em sociedade. Ler e escrever. O que significa isso? Oi? Sim, mas o que significa ler e escrever? O que é a ideia de ler e escrever? Você só tem relações com as pessoas, você só conhece as pessoas, as relações de comunicação oral entre as pessoas. O que você vai aprender de diferente na escola? Oi? A comunicação não verbal. A comunicação não verbal, você vai aprender símbolos. Então você vai aprender que aquilo que está além das aparências das coisas. E que tipo de conhecimento você precisa? Relacionar as coisas aos seus símbolos. Qual é a ciência que relaciona as coisas aos seus símbolos? A matemática, né? Então, a primeira coisa que você precisa aprender na vida numa vida cognitiva é a matemática, é estabelecer aquilo que está além da realidade das coisas. Então você precisa explicar essa realidade para as pessoas através dos símbolos. E o sujeito não fez nada disso, não teve nenhuma educação simbólica, está lá nos seus 18 anos sem entender o que é uma educação simbólica. Como é que você explica teoria dos conjuntos para uma pessoa que não teve uma educação formal? Você começa pelo Ele não vai. então você não consegue explicar. Você não consegue explicar. Mas ele não tem educação nenhuma. Ele tem uma educação falada, ele tem uma educação da história oral, ele consegue imaginar aquilo a partir das pessoas. Então, sabe como é que você explica teoria dos conjuntos para quem não tem uma educação formal? Você não começa lá com os símbolos, você não começa com a educação matemática. Você começa com um jogo, por exemplo. Separa 3 grupos e separa eles com grandes elásticos. Você vai... num grupo está aqueles que gostam de rock, no outro aqueles que gostam de samba e no terceiro aqueles que gostam de funk. Então agora a gente vai fazer uma interseção entre as pessoas que gostam de samba e que gostam de rock. Aí você pega o elástico e estende aquele elástico para um dos grupos.
Agora os que gostam de rock, de samba e funk, é um grupo menor. Olha, então através daquilo que são as aparências, você consegue, ao final desses jogos, estabelecer uma coisa que você não conseguiria ensinar se você tivesse usado os símbolos desde o início. Porque aquela realidade parte da linguagem oral que aquela pessoa tem, mas não da linguagem simbólica, que ela não teve. Então, para você chegar à teoria dos conjuntos, você precisa reintroduzir novamente, a partir daquilo que a pessoa vê, a partir daquela realidade concreta, aquilo que seja um abstrato. Ora, então a busca da realidade das coisas é a busca dessa abstração. Que começa na matemática. Ora, se você deve buscar aquilo que está além das coisas, o que mais que você precisa para buscar o que está além das coisas? Na música, por exemplo, qual a diferença entre uma ópera de Mozart e uma composição, sei lá, do Bochecha? Tudo igual? Harmonia musical, aquilo que está a partir da combinação de determinados elementos. Olha, então a música, e principalmente a harmonia, é aquilo que vai se buscar. Você avança no índice da abstração. Você vai buscar a realidade do universo. Você vai buscar essa realidade que está por trás da aparência das coisas. O que explica as marés, por exemplo? A realidade gravitacional. E o que altera a realidade gravitacional aqui na Terra? A proximidade é a existência de um satélite na Terra, né? Então a proximidade da Lua vai influenciar aquilo que seja o movimento das marés. Então entender o mundo, entender o que está além dele. Para isso você precisa da astronomia. Ora, como é que você entende o mundo, como você entende ou como você compreende as relações que existem entre as pessoas? Classes sociais, como é que elas estão no mundo? Como é que você consegue
compreender as relações dela. Vamos lá, é importante você prever a reação das pessoas. Cada um faz o que lhe der na telha e pessoas não têm comportamentos previsíveis, ou a previsibilidade das pessoas. Isso é importante. As pessoas se comportam de modo previsível em sociedade? Oi? Oi? Acho que assim, o que acontece na sociedade, acontece quando você dá uma garantia de que algo vai acontecer de uma maneira e não vai acontecer de outra. Então, essa incerteza que você tem nas relações sociais, talvez o jeito para pular, para fazer com que se tenha uma nova constituição. Então, não é simples, não é uma garantia de previsibilidade. Não, mas as pessoas não têm um determinado tipo de comportamento, elas não se comportam socialmente de uma determinada forma. Então, e como é que eu posso prever isso que está além da aparência das coisas? Oi? Bem como as aparências, elas têm uma natureza, as coisas por trás, as pessoas têm uma natureza humana que pode ser compreendida, que é compreensível, e a partir dela você consegue prever, a depender das circunstâncias, que as pessoas, de qual forma as pessoas vão agir em determinada situação. Então, você consegue compreender a forma como uma sociedade se organiza, além das aparências, estabelecendo aquilo que ordinariamente acontece e porque essas pessoas vão tomar determinadas decisões. Olha, estabelecer aquilo que seja a forma pela qual as pessoas se comportam em sociedade. Olha, então a forma pela qual as pessoas se comportam em sociedade significa estabelecer as relações pelas quais elas atuam de uma forma ou de outra. Como é que Marx, por exemplo, definia isso? Como é que a história evolui? Oi? A história evolui pela transformação dos modos de produção, né? Marx definia que a partir de determinadas circunstâncias, quando as forças produtivas que se desenvolviam numa dada sociedade entravam em contradição com os meios de produção daquela sociedade, você estabelecia um momento ou uma época revolucionária. E aí você levava aquilo que ele denominava uma contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas e os meios de produção, desencadeando um momento revolucionário de ruptura, né? Então, ele foi a transformação do modo de produção antigo para o modo de produção feudal, e depois do modo de produção feudal para o capitalismo, e futuramente, mas um futuro que nunca chegou, do modo de produção capitalista para um modo de produção comunista. Ora, então, de acordo com essa forma de organização social, de acordo com esse processo dialético,
eu posso prever, de certa forma, o comportamento humano. Eu posso prever as maneiras pelas quais as pessoas organizarão a sua produção. Eu posso prever a maneira pela qual elas regularão as suas relações econômicas, as suas relações sociais e qual a forma pela qual essas relações sociais vão se congregar com esses movimentos econômicos. Então, isso para Marx era algo que surgia a partir de uma relação dialética, uma relação de tese, antítese e síntese, uma relação que se estabelecia na contradição que tornava evidente a verdade no mundo. Ora, esse é o processo educacional, um processo que leva à superação das aparências das coisas para você chegar à essência das coisas. E vamos voltar ao nosso velho problema, o tiozão do Zap Zap. Onde é que está o tiozão do Zap Zap aqui? Ele está no início do processo, ele está nas aparências das coisas, ele está no momento da doxa, a realidade é a realidade tal qual aparece de acordo com a minha opinião. A minha opinião é aquilo que eu vou estabelecer e ela será o mais simples possível, de preferência que não exceda a 140 caracteres. Vai, Mário, 280? Oi. A dialética é um processo pelo qual você entende por que as pessoas fazem aquilo que fazem, né? Quer dizer, então, a dialética vai pressupor que essa realidade das pessoas, ou a verdade acerca disso, ela só surge desse movimento contraditório. Quer dizer, então, é através da contradição, através da oposição entre uma tese e uma antítese, que você estabelece aquilo que seja a verdade. Então, saber o que é a essência de alguma coisa significa se interrogar, significa você estabelecer aquilo que é a verdade em determinada circunstância. O que é um processo judicial? O processo judicial é uma forma contraditória de você chegar à verdade. Quer dizer, alguém faz uma afirmação escrita numa petição, alguém contradiz aquela afirmação, contesta aquilo, você tem a afirmação da primeira pessoa contraditando a contestação, é a réplica, você tem os meios de prova necessários para estabelecer que aquilo corresponde à verdade, o juiz faz o saneamento do processo, permite às partes fazerem as suas alegações finais, e no final o que o juiz faz? Ele escolhe um lado, ele verifica quem está com a razão dentro daquele processo. Então é através da dialética que você chega à verdade. Chega à verdade daquele processo. Quem está devendo uma relação locatícia? A pessoa pagou aluguel, não pagou, havia um motivo pelo qual ela legitimamente não pagou, quer dizer, você chega à verdade através de um processo dialético. Como você chega à verdade do modo pelo qual as pessoas atuam em sociedade, pelo modo de fazer.
O modo de produção nada mais é do que o modo como as pessoas organizam o seu fazer, a sua vida econômica. É claro, oi. Na perspectiva platônica, a dialética vem mais antiga do que Marx, né? Marx utilizava a dialética, mas a dialética vem lá de Zenão, né? Tá claro, gente, até aqui? Claro. Oi. Oi? Ah, sim, verdade. Eu esqueci disso. A ginástica está aqui no meio. Por que eu faço ginástica? Ginástica está aqui, entre a matemática e a música. Um atleta de excelência, o Mark Phelps da vida. O que ele faz através da ginástica? Do nada lá, da natação. Desenvolve o condicionamento físico. Qualquer um pode desenvolver o condicionamento físico. Qual é a diferença entre o Mark Phelps e um homem comum? Ele desenvolveu ao limite da sua técnica, ele desenvolveu ao limite daquelas possibilidades. Então, ele vai buscar aquilo que está além da aparência das coisas para chegar ao limite dela. Existe sempre uma essência, a mesma essência que você vai buscar através da matemática, da ginástica, da música, da astronomia e da dialética. Então, o processo educacional é buscar essa excelência, essa essência. Oi? Eu ainda não entendi muito bem o que tem a ver com valores, com as aparências. Você olha o mundo, o que está por trás do mundo? Se você não consegue entender o que é a essência das coisas, se você não consegue chegar à essência das coisas, você nunca terá o entendimento real do mundo. Por que você tem uma educação formal, uma chamada educação cognitiva? Para você entender que o mundo é formado por símbolos, esses símbolos estão ligados de uma determinada forma, essa forma tem uma determinada harmonia que se expressa na harmonia do universo e se expressa na harmonia das coisas. Então, buscar o que seja o mundo significa buscar qual é essa essência das coisas. Pois. Esse processo já é importante para legislador O legislador é aquele que chegou ao final desse processo e entendeu o mundo, entendeu a essência das coisas. Por que eu devo dar uma quantidade maior de bens sociais para o cara que só estuda a Torá ou para o cara que é um artífice de peruqueria? Se eu entendi o mundo, eu chego na essência das coisas para estabelecer nessa cidade das necessidades complexas qual é a totalidade de bens sociais que eu devo dar para aquela pessoa. Porque eu devo apoiar a indústria da alta moda francesa, porque eu devo buscar essa questão. Oi? Isso aí é como você aquele da cabeça de Platão? É o mesmo. A gente vai chegar na caverna, ainda não chegamos na caverna, é a próxima aula. É a educação formal, cada cidadão permite a ele colocar exemplo das coisas que possivelmente formar A educação formal, esse processo de entender a verdadeira realidade que está na abstração, que vai permitir ou que vai estabelecer o que é o legislador. Porque só esse vai entender o processo como um todo. Só esse vai entender qual é o papel da indústria de alto luxo francesa.
só esse vai entender qual é o papel que eu devo dar para o sujeito que não vai produzir nada, que vai só ler a Torá. Quer dizer, eu tenho que definir dos bens sociais qual vai ser alocado a cada coisa. Eu só consigo entender isso se eu chegar ao final desse processo. Por isso que apenas o filósofo deve dirigir a república, porque Platão era pessimista com a possibilidade de todos atingirem esse nível. Entendido? Apenas aqueles que conseguissem chegar a essa realidade, todos deveriam passar por um processo educacional, mas nem todos chegariam ao último nível. E o cara que contemplou a verdadeira realidade, esse deve ser o legislador. Entendido, gente? Então, isso é essencial para se entender o limite das pessoas e o limite das coisas. Então, a sociedade tem que ser cooperativa. A sociedade tem que ser cooperativa nesse sentido. E ficamos por aqui hoje.